Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Knowback, canal que é focado em te ajudar a parar de fumar maconha. E hoje eu quero conversar aqui contigo sobre um dos piores prejuízos que a maconha pode causar na sua vida, beleza? E eu vou te dizer que esse prejuízo ele chega para todos os usuários crônicos de cannabis, beleza? Todo mundo que fuma maconha por muito tempo, em algum momento vai sentir, vai viver esse prejuízo, que é a síndrome amotivacional, beleza? Que na prática é basicamente uma falta de motivação generalizada. Você simplesmente perde o interesse por qualquer coisa que seja. E aí, o que geralmente acontece nesse momento da vida da pessoa? Né? A vida da pessoa se resume às atividades obrigatórias, atividades que não podem deixar de serem cumpridas, como é, por exemplo, o caso do trabalho. Então, quantas pessoas aí que fumam maconha vivem essa realidade aqui que eu estou dizendo? A vida da pessoa é trabalhar e fumar maconha. Por quê? Porque ela já não tem mais motivação para fazer outras coisas, né? Uma coisa que é importante também de se entender sobre essa síndrome é que ela não surge do nada, ela não surge de uma hora para outra, tá? Não é assim que a coisa acontece. A pessoa vai gradativamente ao longo dos anos substituindo as atividades da vida dela por fumar maconha. A pessoa vai lentamente deixando os objetivos de lado, né? Porque daria muito trabalho conquistar, exigiria muito esforço, enfim. E aí a pessoa ela vai focando cada vez mais o seu tempo de vida na atividade de fumar a maconha. A pessoa vai deixando de conviver com os amigos, vai deixando de conviver com familiares, com conhecidos. A pessoa ela vai se isolando, vai limitando o convívio social apenas às pessoas que fumam, né? Vai deixando de estudar, vai deixando de treinar. A pessoa simplesmente vai deixando de fazer todas as atividades que ela gostava de fazer para ficar ali, né, em casa, muitas vezes, fumando maconha. O que acontece é que a maconha rouba a sua vida, a maconha te sequestra, né, e depois de um tempo você vive preso num cativeiro, você já não faz mais as coisas que você gostava de fazer porque você prefere ficar em casa fumando maconha, né? E, é claro, como eu falei, a tendência é esse movimento acontecer no longo prazo, tá? Isso é importante também você ter em mente. A maconha é uma droga gradativa, por isso, inclusive, que é tão fácil aí enganar as pessoas e criar falsas narrativas aí de romantização da maconha. Porque, num primeiro momento, você fuma e parece que está tudo bem, parece que está tudo certo. A pessoa que ela está ali no início do uso, ela acha que não vai ter consequências de longo prazo. Ela não consegue enxergar isso. Ela acha que o efeito só dura ali naquele momento que ela está usando. Isso não é verdade. O efeito da maconha, ele não dura apenas enquanto você está sob o efeito, sob a onda. Não, existem dois tipos de intoxicação. Uma intoxicação que a gente chama de aguda, né, que acontece ali quando você está usando de fato a droga, né, quando você sente ali de fato a onda da maconha, né, o efeito da maconha agindo no seu cérebro. Mas existe também uma outra intoxicação, que é a intoxicação crônica. A intoxicação crônica, ela acontece com o uso contínuo da droga. Conforme você vai usando ali pequenas doses da maconha, todos os dias, né, o seu organismo ele vai ficando cronicamente intoxicado, tá? E ainda que você pare de fumar a maconha por alguns dias, né, o seu corpo ele continua com o THC, porque ele está com essa intoxicação crônica. Ou seja, se ainda existe o THC no seu corpo, ele ainda está agindo ali de alguma forma na sua cognição. Você ainda não está 100% limpo, percebe? Por isso que é preciso passar por todo o processo de abstinência, para só então você começar a entender como é que o seu corpo realmente funciona, como é que o seu organismo é sem a maconha, beleza? Mas então, a síndrome amotivacional acontece geralmente em usuários crônicos, tá? E o que é importante aqui para você entender nesse momento? Você que é aí um usuário crônico, você que está passando pela síndrome amotivacional, você que está vivendo essa realidade, tá? Isso aqui é muito importante você entender, tá? Isso aqui é fundamental você entender, então presta muita atenção. Muitas pessoas não conseguem parar de fumar maconha por não entender isso aqui que eu vou te falar nesse momento, beleza? Então, presta muita atenção nesse momento do vídeo. Você tem que entender o seguinte:
Quando você para de fumar a maconha, você entra na fase de abstinência. Para isso, nesse momento, a falta de motivação ela pode se agravar ainda mais, tá? Se você já não tinha motivação para fazer as coisas quando você estava fumando lá há muito tempo, né? Quando você entra em abstinência, pode ser, isso não é uma regra, mas pode ser que você tenha ainda menos motivação. E por que você tem que saber disso? Porque senão você acaba achando que quando você tira a maconha da sua vida, né, você tem menos motivação para fazer as coisas. Mas isso não é verdade. Né? Isso é apenas um momento passageiro que você está vivendo. Isso é apenas a fase de abstinência da maconha. Percebe? E você só está vivendo a fase de abstinência porque você está viciado em maconha. Então, sabendo disso tudo, o que você tem que fazer? Você tem que agir mesmo sem vontade. Você não pode esperar ter vontade para fazer as coisas. Né? Pessoal, é possível fazer coisas sem vontade de fazer. Isso é totalmente possível. É só você não pensar muito. O que tem que ser feito? Né? Você vai lá e faz. Não fica pensando muito. Se você ficar pensando muito, né, você vai acabar não querendo fazer. Né? É como você pular ali do alto de uma pedra no rio ali, ou no mar. Né? Se você ficar ali na beira, olhando para baixo, você não vai pular, né? Você vai criar um medo dentro de você e você vai paralisar. Como é que funciona a ordem das coisas? Primeiro você pensa para decidir o que é o melhor a ser feito. Uma vez que você decidiu o que é o melhor a ser feito, você não pensa mais. Pensar é para você decidir o que você vai fazer. Uma vez que você já decidiu o que você vai fazer, você não tem mais por que pensar. Agora é hora de fazer. É um outro momento, percebe? É hora da ação. E é fundamental você ter sempre em mente que é justamente a ação, é justamente entrar em movimento que vai gerar aos poucos mais motivação na sua vida. É justamente agir que gera motivação. E aí você está esperando ter motivação para agir, percebe? Você está invertendo a ordem das coisas. É a ação que vai te dar motivação para agir mais, né? Olha que loucura. E aí você não faz e você fica paralisado. E aí você não aplica as mudanças necessárias no momento que você para, né? E aí nesse momento a chance de você não conseguir parar é muito alta. Então, não cometa esse erro, beleza? Haja mesmo sem ter vontade de agir. Entenda que, primeiro, a maconha roubou a sua motivação. E se você não gosta de se sentir assim, se você não gosta de se sentir desmotivado, então passe a não gostar também de fumar maconha, porque é isso que ela faz na sua vida, você já percebeu. Ela rouba a sua motivação. Né? Segundo, entenda que isso é só uma condição temporária, que é uma consequência do uso crônico da maconha, que é uma coisa passageira e que vai durar por pouco tempo, tá? Em geral, essa amotivação passa assim que você passa pela fase de abstinência também, tá? E terceiro, haja mesmo sem ter vontade de agir. Entenda que isso é totalmente possível, você agir mesmo sem ter vontade, porque você está entendendo que é a ação que vai gerar em você vontade de agir, né? O maior motivador humano é o resultado. Se você quer ter motivação na sua vida, você precisa ter resultado. Resultado faz você querer ter mais resultado, faz você querer agir, né? Como é que você tem resultado? Agindo, percebe? Então você precisa fazer coisas, você precisa se movimentar, beleza? Então, mais uma vez, eu espero ter te ajudado aqui com esse vídeo de hoje, beleza? Se você está aí nesse momento de síndrome motivacional, deixa aqui embaixo nos comentários aí, conta a sua experiência aqui embaixo. Eu tenho certeza que essa troca aí de experiências aqui embaixo dos vídeos, aqui nos comentários, ela é muito enriquecedora. Eu agradeço, inclusive, você por compartilhar sua experiência aqui embaixo. Tenho certeza que ajuda muitas pessoas a se conscientizarem, a enxergarem a verdade do que é fumar maconha de fato, enxergar os prejuízos que a maconha causa, não só na vida da pessoa, mas na vida de milhares de pessoas, né? Consequentemente, ajuda as pessoas também a decidirem parar. Então, obrigado aí por fazer parte do movimento No Back. Obrigado por compartilhar sua história aqui, suas experiências aqui no canal, tá certo? Vamos junto! E se você quer que eu te ajude também mais de perto, se você quer o meu acompanhamento individual, é só você acessar aí noback.com.br/terapia, que eu posso te conduzir por uma terapia que é focada em te ajudar a parar de fumar maconha, beleza? Então, conta comigo, entra lá no site se você quiser o meu acompanhamento, o link está aqui embaixo.
e eu te vejo lá.